E aí, galera, beleza? Canal do professor Alex Homero. Mais uma aulinha para você de literatura, playlist de literatura importantíssimo para você que vai fazer aí a prova do Enem, você que vai fazer o vestibular da UEMA, da UES, da FUVEST, galera. E você de UNB, fica ligado com a literatura lá, aí, aquele modelo de trabalhar as questões, meu Deus do céu. Mas ó, quero começar te fazendo um convite. Primeiro, inscreva-se no nosso canal, tá bom? Vamos fazer uma live em breve, resolvendo exercícios e podendo tirar dúvidas com você. E eu vou sortear um e-book para a galera. Isso, um e-book com questões, gente, comentada, de história da arte, de literatura, de gêneros textuais, tudo para você. Mas, ó, inscreva-se aí, tá bom? Convide seu colega para se inscrever no nosso canal. Preciso do seu like lá para que o canal continue numa boa aí, beleza? E me siga nas redes sociais, @AlexRomeroLima, lá no Instagram, beleza? Porque lá estou colocando informações importantes para você de todos os vestibulares, inclusive informando do nosso curso de modernismo, turma 2. Finalizamos a turma 1, foi um sucesso. Modernismo vestibulares, porque modernismo é o assunto que mais cai. Ó, inclusive, a segunda fase modernista brasileira é chamada de neorrealismo, não é isso? Hoje vamos trabalhar realismo, hein? Hoje é contexto e características. Então, o modernismo ele abraça muitos outros movimentos e acrescenta características sociais, de engajamento. É o movimento mais cobrado na FUVEST, na UEMA, na UES, nas faculdades particulares e também no Enem. Claro, é o maior movimento de todos. É um curso bacana, interativo, eu convido você a fazer parte dele. Nós resolvemos mais de 200 questões na turma 1, galera. Porque toda aula, pessoal, é interatividade total e questão, respondendo suas dúvidas em tempo real. Convido você, então, para não só se inscrever no nosso canal, mas nos seguir nas redes sociais, @AlexRomeroLima, no Facebook, também no Instagram, para saber mais informações dos nossos cursos. Beleza? Então acompanha aí, seja bem-vindo. Canal do Professor Alex Romero, literatura para você, galerinha. Muito bem, galerinha, muito bem. Tá bem aqui, ó. Aí, ó, Nhanho, Goku, Se liga aí, realismo, contexto e características. É um movimento, gente, muito importante. Então, eu vou quebrar o realismo em 3 momentos. Vamos trabalhar hoje contexto e características. Na próxima aula, vamos trabalhar os autores. Vou focar ali no Machado de Assis, que é o ninja, o melhor escritor brasileiro. Né? Tá em todo um dos que mais são citados aí nas provas de vestibulares. Depois eu trabalho os naturalistas, focando ali em Aloysio Azevedo e também no Raul Pompeia. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Então é o seguinte, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí. Bom, primeiro vamos lembrar uma coisinha, pessoal. Estamos na segunda metade do século XIX, ok? Segunda metade do século XIX. E é muito importante você ficar ligado no contexto do realismo. Por quê? O momento é outro. Se na primeira metade o romantismo dominou ali, a Revolução Francesa, aqueles ideais de liberdade, aquela coisa toda, foi bombando, agora a coisa se consolidou. O foco agora é a questão econômica e a questão científica. Como assim? Bom, nós vamos estar agora vivendo a segunda Revolução Industrial. Isso aí consolida, galera, uma classe social burguesa. Vamos lembrar também que na segunda metade do século XIX explodem as teorias de sociologia. Olha o surgimento da sociologia aí, né? O Thomas Hobbes, né? Max Weber e companhia. Isso também, de alguma forma, vai influenciar o campo das outras artes. Ó, além de tudo, eu vou ter muita ciência. Eu vou ter modelos atômicos, eu vou ter Charles Darwin, eu vou ter o Lamarck com a sua teoria, eu vou ter uma série de coisas, desenvolvimento de vacina, da primeira ideia de antibiótico, a penicilina, um monte de coisa voltado para a de ciência. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Enquanto o romantismo era aquela euforia de exacerbar os sentimentos, é o amor, é o sofrimento, é o tédio, é a dor de viver, o realismo prefere abordar outras coisas, principalmente aquilo que está acontecendo no seu cotidiano. É o primeiro movimento literário que de fato vai usar a verossimilhança em sua literatura. O outro será o modernismo, que é a maior escola, inclusive, de todas. Então, fiquemos atentos a essa ideia aqui, ó, arte mais ciência, porque a arte, e não só na literatura, mas na pintura realista também, vai absorver as teorias científicas e sociológicas e a vida como ela é. É até um título de um livro do Nelson Rodrigues, do teatro. Em breve, uma aula de teatro aqui no canal, tá bom? Teatro andou caindo muito em prova, né? Pois eu fiz uma aula para você, o teatro de ponta a ponta no Brasil, do Anchieta até os dias de hoje. Fique esperto aí, inscreva-se, ativa o sininho para você receber a aula em primeira mão, beleza? Então, a vida como ela é o slogan do realismo perfeito, que vão abordar os temas do cotidiano. Quais são os temas do cotidiano realista? Pera aí, calma. Primeiro vamos focar o seguinte,
Segunda metade do século XIX, muita coisa acontecendo, a classe social burguesa se consolidando e um sistema econômico, por muitos criticados, por muitos elogiados, chamado capitalismo, também se consolidando aqui, beleza? Primeira coisa que tem que fazer, então, contexto histórico, social e político. Porque pós as revoluções, né? Revolução Francesa, aqui no Brasil nós já somos independentes, mas muitas conturbações políticas também farão parte dos livros. Vamos lembrar das primeiras aulas de literatura? Ó, pega no canal aí, tá? Você tem bem as primeiras aulas, aulas de gêneros, de conceito, tá? Vamos lembrar que os autores eles acabam sendo influenciados, gente, pelo momento histórico. O único movimento que não abordou nada de contexto histórico e social e nem político foram os parnasianos que se isolaram completamente. Mesmo os românticos, fugindo da realidade, em algum outro momento você percebe fatos históricos. Olha lá o romance histórico. Aliás, você tem aqui no canal os 4 tipos de romance aqui no Brasil, incluindo o romance histórico, regionalista, indianista e urbano. Então, o realismo e o naturalismo estão num contexto em que esse contexto histórico, social e político é fundamental. Vamos para os primeiros fatos? Primeiro, nós falamos agora há pouco, ó, a segunda Revolução Industrial. A primeira ocorreu na primeira metade do século XIX. Ó, beleza. Aqui mais países, agora a França também, começa a ter uma concorrência ali com a Inglaterra. Então você tem a consolidação desse movimento, que fez surgir a classe burguesa, mas agora você tem uma alternativa. São publicadas as ideias de Karl Marx, de Proudhon, de Friedrich Engels. Nasce aí a ideia do socialismo. Bom, não é que você vai ver aqui escritores realistas e naturalistas engajados em causas socialistas. Não. Mas eles vão citar muito alguma coisa contra o capitalismo. Mas nenhum deles aí se assumiu qualquer corrente aí socialista, tá? Muitas experiências na medicina, a própria medicina enquanto ciência, enquanto ramo aí começa a surgir, tá bom? Claro que muito incipiente, muito no começo ainda, mas você tem os primeiros uso de remédios, os laboratórios surgindo, então há uma certa euforia no mundo científico. E ao mesmo tempo, muitas teorias envolvendo a química, a física e a biologia. Biologia, por exemplo, a tese do evolucionismo, né, que foi uma grande polêmica na época, a ideia da evolução dos macacos do Darwin. Eu tenho um Lamarck, a origem das espécies. Eu vou ter os estudos da óptica, isso que vai ser muito importante no impressionismo, lá na arte impressionista. E eu tenho na química modelos atômicos surgindo. Então, a segunda metade do século XIX é de progresso. Você tem o surgimento, por exemplo, das primeiras ideias do bonde, vai nascer a ideia do transporte do trem, você vai ter a virada do século, a bela época na França, que vai estourar esse meio de transporte, mas no campo científico e sociológico você tem muita tese, muita teoria sendo publicada. Bom, isso é importante, porque ciência, tese, trabalha com o quê? Com emoção ou com razão? Olha eu dando um spoiler para você. Realismo vai trabalhar muito mais com isso aqui do que isso aqui. Fique esperto, tá bom? O que mais, gente? Eu falei para vocês muita teoria, né? Eu vou ter Freud lançando aí sua base de estudos, que até hoje Freud, todo mundo fala em Freud. Quando você não sabe nada do que você diz, nem Freud explica, né? Eu tenho Schopenhauer, eu vou ter Nietzsche. Então eu vou ter nomes da filosofia e da sociologia que vão deixar um legado e que faz com que muitos escritores realistas, por exemplo, o Machado de Assis é muito Schopenhauer. Aquela coisa do pessimismo humano, né? Essa descrença no indivíduo. Então eu tenho Nietzsche negando a ideia de Deus está morto, aquela polêmica danada que ele criou na época. Então você tem muitas publicações e os escritores que vivem esse momento, essa efervescência cultural, científica, filosófica, sociológica, abraçam isso para suas características, tá bom? Eu tenho aqui um cara muito importante, o Augusto Conte. Essa teoria positivista dele, trabalhar com razão e tal, para o Brasil é interessante porque até a bandeira brasileira, gente, abraçou esse ideal positivista, ordem e progresso. Na verdade, ó, o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por método. Era muita coisa para caber naquela faixa da bandeira, né? Bota a ordem e progresso, tá bom? E essa teoria do determinismo, gente? Bom, determinismo foi uma teoria interessante, foi uma tese. Só lembrar rapidamente o que é tese, tá? Que você vai ter uma expressão já já que eu vou falar, chamada romance de tese. Bom, tese é algo que você pode comprovar. Você joga argumentações, joga um argumento, joga uma ideia, defende o ponto de vista e comprova, né, por teorias que você está levantando, beleza? Essa tese do Porto-Tene, que levantou muita polêmica na época, mas enquanto ninguém derrubou, ela ficou valendo, falou o seguinte: ele analisou o comportamento de um grupo de pessoas e percebeu que muitas pessoas mudam o seu pensamento, o seu comportamento e até o seu caráter de acordo com o meio em que estão inseridos. Quando não,
Aí ele, claro, não tinha Mendel, não tinha genética ainda aqui, no primeiro momento, ele diz que muitas pessoas pareciam herdar, olha a genética, ó, herdar comportamentos, caráter, atitudes. E, por fim, até mesmo no momento histórico que a pessoa está vivendo, pode fazer com que ela mude o seu comportamento. Então, ele condicionou o comportamento humano a três fatores. Então, o homem é influenciado pelo meio que ele vive, a raça pela qual ele provém, então questão genética mesmo, a ideia de tal pai, tal filho, né? E o momento histórico. Essa tese ela foi derrubada rapidamente, alguns anos depois, melhor dizendo, por conta de estudos genéticos, né? Ninguém herda comportamento, né? E essa coisa do meio virou até mesmo assim uma desculpa para muita gente. Olha, não era assim, eu modifiquei porque o meio fez com que eu me modificasse. Só que já foi provado que o comportamento é individual. Só que enquanto isso não foi provado, essa teoria do determinismo foi amplamente utilizada pelos naturalistas. E aí eu já estou dando mais um spoilerzinho. Uma grande diferença entre realistas e naturalistas está aqui. Só os naturalistas vão aproveitar isso aqui nos seus livros e aplicar isso nos seus personagens. Como? Espera aí, daqui a pouco eu vou te falar. Segue o jogo. Estamos em grandes mudanças, cidades estão crescendo, capitalismo se consolidou, então tenho grandes cidades ali atingindo quase 1 milhão de habitantes, pleno final do século XIX. Inglaterra, né, no caso Londres e Paris na França. Então você tem assim muita coisa acontecendo que envolve racionalismo, envolve razão, é indústria, é progresso, é trem, é bonde, é telecomunicações, correntes filosóficas, sociológicas que não tinha mais espaço para as pessoas falarem em príncipes encantados, em castelos, em heróis burgueses. Então esse sentimento antirromântico é muito forte. Gente, cada movimento que nasce, você vê que ele se contrapõe ao anterior. O realismo não será diferente. O realismo e o naturalismo, às vezes você vê muito comum nos livros eles juntos, mas são dois movimentos que nasceram quase que simultaneamente e apresentaram várias coisas em comuns, entre elas um sentimento antirromântico, tá bom? Muito importante também. Como é um momento de transformações sociais, né, e de consolidação do sistema, a burguesia está consolidada, os realistas e naturalistas começam a abordar principalmente as classes menos favorecidas. Então, esse viés social, que até então você não tinha nenhum período da literatura focado nas questões sociais do cotidiano, você vai ter finalmente o primeiro movimento, que será o realismo. Muito mais social e cotidiano será o modernismo lá na frente. Eu quero lembrar você que autores como Victor Hugo na França e Castro Alves no Brasil anteciparam um pouco essa tendência social em suas poesias, mas nada comparado com o que você vai ver aqui. Porque o realismo e o naturalismo, gente, vai ser essencialmente prosa, muito romance e muito conto. Claro que lá em Portugal, a famosa questão Coimbra deu início ao realismo, lá em Portugal você tem um pouco da poesia realista com Antero de Quental. Mas qual é o grande nome de Portugal? Essa de Queiroz. E os seus romances, atacando o clero, o romantismo e a burguesia, são muito mais destacados, muito mais conhecidos do que a própria poesia realista. Então, você vai ter autores identificados com a ideia de mudança. Por isso que o realismo perpassa esse viés crítico, reformista, participativo, de engajamento, ou seja, os escritores querem se engajar em alguma causa, alguma situação do cotidiano, para fazer um contraponto a tudo que o romantismo criou, que era pautado na idealização. Outra coisa é tentar estimular. Agora, engraçado, porque eles propunham como característica um narrador que não se metesse na obra. Como assim? Bom, gente, vale a pena você lembrar o gênero narrativo. Tem aula no canal aí, tá? Tem dois tipos de narradores, o de primeira pessoa e de terceira pessoa. Em terceira pessoa, tem um narrador onisciente. Vai ter muito aqui no realismo. Ele mergulha no íntimo do personagem, revela seus pensamentos. É análise psicológica. Eu tenho um narrador observador, detalhista, descritivo. Você vai ter no realismo. E eu tenho um narrador intruso. Aqui vai ser incomum. Prefere-se um narrador aqui impessoal. É como se eu escrevesse um livro e dissesse, leitor, é contigo aí. Se você quiser aí mudar seu comportamento, se engajar na causa para fazer a crítica aqui, beleza. Eu não quero, obviamente, fazer com que você seja obrigado a isso. Então ele trabalha muito com esse observador, com esse leitor mais atento. Agora, gente, vocês acham que o pessoal leu muito o livro Romantismo? Pensa um pouquinho aí. Olha, desculpe, realismo. O romantismo bombou. Folhetim e tal, né? Só que o realismo é uma linguagem um pouco mais culta, o livro é um pouco mais descritivo, mais detalhista, eram narrativas longas, chamadas narrativas lentas. Então, e detalhe, quem é que mais lia? Burguesia. O que é que o realismo mais vai fazer? Criticar a burguesia.
Você acha que o burguês vai comprar livro para criticar, para ler obras que criticam a classe social dele? Vamos pensar um pouco? Não. O público leitor no realismo foi pouco, mas foi seleto. Tudo bem? Características gerais. Já começa, ó, razão. Realismo, ó, razão. Realidade, objetividade. Linguagem clássica ou linguagem culta é a mesma coisa. No entanto, asteriscozinho, asteriscozinho, atenção, vale a pena aqui destacar uma coisinha. Nas obras naturalistas, por vezes, os narradores, veremos isso em Cortiço, por exemplo, se utilizam de uma linguagem mais informal em trechos do livro. O normal é a língua culta, é a norma culta sendo utilizada. Beleza? Verossimilhança. Lembre-se que no romantismo gostava muito da inverno, das aventuras absurdas. Lembra do Peri fazendo coisas incríveis? Pois aqui não. Não tem espaço para fantasia aqui. É razão, é realidade, é observar a realidade e criticá-la. O realista assumia uma posição como se ele fosse um jornalista literário. Ele narra a verossimilhança, transformando-se em ficção, baseado na realidade. Com pessimismo em relação à mudança do ser humano, influência de Schopenhauer, muita ironia, influência dos primeiros estudos sobre a psique humana. Então, muitas vezes os personagens têm seus traumas e medos e vão ser revelados pelo narrador que mergulha no íntimo dele. O que é isso? Onisciência. Guarda essa palavrinha, ó. Narrador onisciente, mergulha no íntimo, revela até os pensamentos do personagem. O que são personagens tipos? Ah, eu vou ter, gente, aqui, ao contrário do romantismo, que fora o vilão, todo mundo é idealizado, eu vou ter aqui o tipo, o personagem tipo, que vai explorar as pessoas, o desumano, o desonesto, eu vou ter aquele aproveitador, eu vou ter o burguês que vive da pompa do sobrenome, Brás Cubas, eu vou ter o rico comerciante que explora o trabalhador, João Romão, que outrora foi pobre e agora é rico, lá no Cortiço, e explora os outros e humilha os outros. Então são tipos humanos, onde os seus defeitos serão muito mais ressaltados do que suas qualidades. O romantismo é o contrário. Todo mundo é legal, é beleza, é idealizado, todo mundo é do bem, do mal só é o vilão. Bem, olha o tripé da crítica do realismo e do naturalismo. Porque essas características aqui são gerais. Daqui a pouco a gente vai fazer o específico, tá? Mas burguesia, romantismo e o clero são três focos atacados pelos escritores realistas que vão distanciar-se do aspecto religioso, consideram o clero um órgão, um setor, uma instituição atrasada, arcaica, medieval e por vezes corrupta. Veremos isso em Essa de Queiroz, com o Crime do Padre Amaro, livros fortes. Mas eu falei para vocês que o realismo e o naturalismo surgiram quase que juntos, né? O primeiro livro realista foi Madame Bovary. Olha o tema, um tema que ninguém até então havia abordado, e é um tema tabu, se você pensar até hoje. Tu imagina um livro cujo narrador conta a história de uma mulher que trai o seu marido, o médico Carlos Bovary. O livro foi uma bomba na França. Sabia que teve país que proibiu esse livro? Ah, sabe por quê? Vai que as mulheres leem e se inspiram a trair seus maridos. Madame Bovary é uma mulher que se casou por encantamento, porque idealizou o que não existia, o grande amor. Então a instituição casamento e o tema adultério foram atacados pelo clero. O clero criticou os autores realistas por causa disso e vai receber depois o ataque de volta, mas os escritores vão abordar. E no Brasil tem esse tema abordado em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Também no Dom Casmurro, com Bentinho e a nossa querida Capitu. Agora, 10 anos depois, Émile Zola aplica uma tese, Thérèse Raquin, para falar o meio transformando o indivíduo. O livro é uma tese que é comprovar uma ideia da mudança de comportamento dos instintos animais que o ser humano traz. Olha a biologia, olha os instintos aí sendo trabalhados. É o primeiro livro naturalista. Os dois, França, para variar, os dois nasceram na França. Então tem uma diferença muito pequena de um para o outro. Agora, o geral, os dois movimentos criticam a burguesia, criticam o romantismo, criticam o clero, trabalham com a razão, com o pessimismo e com a ironia. Qual é a diferença dos dois? Já já você vai ver comigo aqui. Tudo bem? Beleza? Tranquilidade até agora? Segue o jogo! Como seria a descrição de uma personagem no romantismo? Lucila. Ela, Maria da Glória, ela trabalha num prostíbulo. Ela teve que se prostituir para ajudar o pai doente. Mas olha só como o personagem olha para ela, que é uma prostituta, e como ele a descreve. O narrador é altamente romântico, gente. Admirei ele no primeiro olhar um talhe esbelto de suprema elegância.
O vestido que o moldava era cinzento com orlas de veludo castanho e dava esquisito realce a um desses rostos suaves, puros e diáfanos. Diáfano é espiritualmente puro. Só lembrar que está sendo descrita uma prostituta. Que parecem vão desfazer-se ao menor sopro, como os tênues vapores da alvorada. O excesso de adjetivo é uma marca dos românticos. Ressumbrava na sua muda contemplação, doce melancolia e eu não sei que laivos de tão ingênua castidade, digamos, reiteramos, é uma prostituta que está sendo descrita. Uma prostituta está sendo descrita aqui. Que o meu olhar repousou calmo e sereno na mimosa aparição. É um homem que está completamente apaixonado aqui, é o personagem Paulo. Isso é a descrição romântica. Excesso de adjetivos, superidealização da personagem. Agora, veja uma descrição realista de Madame Bovary, primeiro livro realista do mundo. Antes de casar, ela julgara ter amor. Mas como a felicidade que deveria ter resultado daquele amor não viera, ela deveria ter se enganado, pensava. Por que o narrador sabe disso? Está lendo os pensamentos, o narrador onisciente. Não conseguia frear seus sentimentos, nem abdicar sua paixão sofrida, os apetites da carne. Eu não imaginava um romance do romantismo falar nisso, carne, sexo. Não, é impossível. A ambição do dinheiro, porque ela admite, me interessei por ele também pela questão do status dele ser médico e ter dinheiro. Também porque eu achei apetitoso, carnalmente falando. E a melancolia da paixão, tudo confundia-se no mesmo sofrimento. Isso é uma descrição realista. Vai direto ao assunto detalhista, quando usa adjetivos, é para abordar a personagem do seu ponto de vista psicológico. E agora? Preste atenção nessa personagem, a personagem Juliana, que é empregada lá do romance O Primo Basílio, que vai chantagear a Luísa, que tinha suspirado e beijado o papel devotamente. Olha a descrição da personagem, como é curiosíssimo. Jamais podia ser romantismo. Deveria ter uns 40 anos. Era muitíssimo magra. As feições miúdas, espremidas, tinham a amarelidão de tons baixos das doenças do coração. Será que é mal de Chagas que ela tem? Os olhos grandes, encovados, rolavam numa inquietação, numa curiosidade, raiados de sangue, entre pálpebras sempre debruadas de vermelho. Está sempre com sono. Olha, jamais isso seria uma descrição romântica. As mulheres românticas sempre foram lindas. E olha aqui o nosso querido Machado de Assis. Olha como descreve Vigília, que seria a sua paixão. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Era isto Virgília. E era clara, muito clara, faceira e ignorante. Jamais um personagem romântico, por exemplo, ia falar assim da mulher que ele ama. Pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos, muita preguiça, uma mulher preguiçosa, meu Deus, e alguma devoção. Devoção ou talvez medo? Creio que medo. Aí tem o leitor, em poucas linhas, porque ele conversa com o leitor, o retrato físico e moral da pessoa que devia influir mais tarde na minha vida. Imagina se ele não amasse essa mulher. Ignorante, cheia de medo, faceira, tem um feitiço precário. Ele detona. Isso é realismo. A vida como ela é. Agora, botei essas duas caricaturas interessantíssimas do Machado de Assis e do Aloysio Azevedo para mostrar as diferenças. Peraí. O que é comum aos dois movimentos que nasceram quase juntos? Crítica ao romantismo, crítica ao clero muitas vezes e ataque à burguesia, uma linguagem mais racional, de muita verossimilhança. Mas enquanto o realismo trabalha como uma forma de documentar a realidade, o naturalismo aplica uma tese. A ideia do comportamento, do meio, do indivíduo. Lembra? Aplicar uma tese sobre o grupo de personagens. Uma análise de cada personagem, e aqui você não é você, você pertence a um grupo. Então, o naturalismo, olha o cortiço, olha a casa de pensão. São sempre personagens imersos num local, no meio, analisados coletivamente. Aqui, você acabou de ver a descrição do realismo, da Juliana, no Eça de Queiroz, da Madame Bovary, do Gustavo Flaubert e do Machado na Virgília. Enquanto o realismo trabalha, atenção, análise psicológica, o naturalismo aplica a tese do meio, raça e momento. Muita atenção. Qual a maior diferença
entre um realista e um naturalista. Um realista jamais usa a tese do determinismo, porque ele entende que os comportamentos do indivíduo são pessoais, individuais, então aplica-se a análise psicológica, Freud. Enquanto o naturalismo entende que todo comportamento é motivado de suas ações pelo meio que você está, pelo grupo, pelo coletivo. Jamais você tem livre-arbítrio, tem vontade individual. Os dois movimentos são parecidos em muita coisa, mas é aqui que são cobradas as diferenças. Realismo, análise psicológica. Naturalismo, determinismo e análise coletiva. Jamais um mistura com o outro nessas características. Ok? Narrativa lenta. Aplicação, o personagem, como é tudo ciência, é tese, é meio, o naturalista vê o indivíduo como animal, pronto para mostrar os seus instintos. O que são personagens esféricos? Que sofrem ação psicológica. Planas, que não sofrem ação psicológica. Os realistas focaram mais em documentar, analisar personagens oriundos da burguesia, enquanto o naturalismo, você vê isso no Cortiço, no Casa de Pensão, no Mulato, o foco nas camadas mais baixas, nas classes populares. Beleza, galera? Vamos ver agora trechos naturalistas? Olha um exemplo da característica do cientificismo no naturalismo. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea. Opa, geração espontânea, lembrou de alguma coisa? Lamarck, espécies, teoria, lameiro, larvas. Então, a aplicação de tese científica no próprio livro Cortiço. Tem outra. O que é a patologia? É uma análise clínica. Os instintos são animalescos. Então, os seres humanos, inclusive na atividade sexual, são comparados no livro a animais no cio. Aqui é a personagem. Rita Baiana também acontece isso. É o processo de zoomorfização. Parece um animal. Descobriu no cheiro da pele e no cheiro dos cabelos perfumes que nunca lhe sentira. Notou-lhe outro hálito, outro som nos gemidos. Quem geme é animal. Delírio. Satisfação de animal no cio. Cio é cor de animal, mas é uma personagem feminina. Então aplica-se tudo que é teoria científica nos personagens coletivos do naturalismo. Beleza, galera? Vamos testar os conhecimentos agora? Mais do que a observação da natureza, no realismo encontramos a observação das relações sociais. Em romances, tem conto, tem crônica, mas o foco é romance. E na próxima aula será o romance machadiano. Se liga aí, hein? E aí, caráter picaresco? Tipo de diversão, de brincadeira, de molecagem. Essa letra A me lembrou, sabe quem? Um personagem chamado Leonardinho. Memórias de um sargento de milícias. No realismo não tem esse negócio de pícaro, que a coisa aqui é mais séria, mais crítica. Letra A, exemplo, Leonardinho, Memórias de um sargento de milícia. E você que... Ó, o Macunaíma, romance indicado para vestibulares aí, o Macunaíma também é um anti-herói. B, cuidado com a letra B, porque a letra B estaria correta se a questão fosse sobre naturalismo. A letra B é uma resposta certa para naturalismo. Letra C, gente, amor, vencer o bem, isso é coisa de romântico. Cuidado com a letra D. Introspectivo, que é analisar o indivíduo, beleza. Psicológico, mas temas existenciais. Essa letra D você vai ver, sabe aonde? Na segunda fase modernista brasileira e na terceira fase modernista brasileira, onde a análise psicológica e a introspecção juntam seu caráter existencialista, aquela tese sociológica de Ampossátrio, o existencialismo, o eu com o mundo. Aqui é a letra E. Documentar a realidade, criticar o clero, como por exemplo Passio de Queiroz, a burguesia, Machado de Assis e o romantismo, Machado de Assis, essa de Queiroz, Madame Bovary, todos realistas. Tudo bem a primeira questão? Tem mais uma da FUVEST agora. Olha o trecho que eu acabei de ler com vocês. Acabei de ler esse trecho com vocês. Vocês viram agora há pouco? Se liga aí. O fragmento de O Cortiço, romance de Aloysio Azevedo, apresenta uma característica fundamental do naturalismo. Final FUVEST direta. Qual? Gente, jamais a letra A.
O que é que o naturalismo não faz nunca nas suas obras? Análise psicológica. O que é que um realista não faz nunca nas suas obras? Determinismo e análise coletiva. Beleza? O foco do naturalismo é ciência, não é isso? Terra encharcadas, isso é biologia. Letra B de bola. Idealismo é coisa de romântico, religiosidade nada a ver, vai ser no simbolismo, e visão sentimental é romantismo puro. Beleza, galerinha? Tranquilidade? Olha só, quero você aqui, ó, já pensando na próxima aula, autores do realismo brasileiro, tá bom? E vai ser Machado. Segue aí, ó. Ó, inscreve-se no canal para receber a próxima aula em primeira mão, ativa o sininho e eu te convido para a turma de modernismo. Mais informações na rede social, lá no Instagram, @AlexRomeroLima, um curso voltado online só para você, que modernismo é um assunto que mais cai nas nossas provas, beleza? Tranquilidade? Um grande abraço para você, pessoal, e até a próxima aula. Valeu!